Bom dia, professor. Eu me chamo Letícia. Meu grupo é composto por Caio Henrique, Júlia Beatriz, Maria Flávia e eu. E hoje nós iremos falar um pouco sobre alguns artigos do Código Penal, que são os artigos 177, 179 e o artigo 184. Bom, indo mais adiante no nosso estudo do Código Penal, nós temos na parte especial do Código Penal, nos crimes contra o patrimônio, as fraudes e abusos na fundação ou administração das sociedades por ações, onde no artigo 177, no caput, nós vamos ter basicamente um relato sobre promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultação fraudulenta de fato a ela relativo. Acontece que esse promover a fundação basicamente nos remete à criação da sociedade, onde no momento da criação da Constituição são trazidas informações falsas ou então são deixadas de lado informações, são omitidas, basicamente para trazer uma fraude quanto a essa criação, visto que se essas informações elas fossem passadas de forma verdadeira, poderiam não permitir com que essa criação dessa sociedade fosse feita. Esse crime ele é um crime próprio, um crime doloso, comissivo e omissivo, visto que nós temos a ação de promover a fundação trazendo informações falsas e temos também a omissão de informações de forma a trazer um processo fraudulento para essa criação. É um crime formal, de forma livre e plurissubsistente, visto que pode ocorrer em várias etapas e não precisa se ter a consumação, o resultado naturalístico para se consumar o fato. Nós temos ainda o inciso 2 desse artigo, que basicamente traz outras pessoas que podem também cometer outros fatos e podem incorrer nesta mesma pena, que é de 1 a 4 anos de reclusão mais a multa. E aí nós temos o diretor, o gerente ou o fiscal omitindo essas informações ou trazendo também informações falsas quanto às condições econômicas da sociedade. Esse crime também é um crime próprio, visto que só o diretor, o gerente ou o fiscal podem cometer. Um crime doloso, comissivo e omissivo, visto que nós temos a informação falsa ou então nós temos a omissão de informações. Crime próprio, um crime formal, de forma livre e também plurissubsistente. Nós temos o inciso 2, que traz que o diretor ou o gerente ou o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Também temos um crime próprio, doloso, só o comissivo, visto que é uma promoção dessas informações por qualquer ofício, formal, também não necessitando do resultado naturalístico para se ter a consumação, de forma livre e também plurissubsistente. E aí nós temos o inciso 3, que traz que o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou a usa em proveito próprio ou de terceiro dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. Também um crime próprio, doloso, comissivo, de forma vinculada, visto que para se ter a consumação desse crime tem que se ter um empréstimo. Então, o crime ele está vinculado ao empréstimo. Plurissubsistente, transeunte ou não transeunte. E aí nós temos o inciso 4, onde o diretor ou o gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Também um crime próprio, só cometido pelo diretor ou gerente, visto que está estipulado assim no inciso, doloso, também comissivo, material, porque aí nós necessitamos do resultado para se ter a consumação, de forma vinculada também à venda dessas ações e também plurissubsistente. Por último, vale ressaltar que o parágrafo 1º desse artigo, ele traz uma regrinha, uma observação, que para que esses fatos trazidos nos incisos anteriores que eu citei, eles incorram na mesma pena do caput do artigo, eles não podem configurar crime contra a economia popular. E aí sim, se não configurarem crime contra a economia popular, nós teremos esses crimes, esses delitos incorrendo na mesma pena do
caput do artigo 177. Bom, dando continuidade ao artigo 177, falar um pouquinho agora sobre as causas. Bom, dando continuidade aqui ao artigo 177, eu falo sobre as demais situações que englobam o seu parágrafo primeiro. Aqui no inciso 5, temos o bem jurídico sendo o patrimônio dos investidores. E esse inciso ele diz que o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em calção ações da própria sociedade. No inciso 6, nós temos dizendo que o diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Nesse caso, agora o bem jurídico tratado vai ser o patrimônio dos acionistas. No inciso 7, o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa ou conluiado com o acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Nesse caso, também estamos falando de fraudes ou de abusos. No inciso 8, o liquidante nos casos dos demais incisos que foram citados. Então, nesse inciso 8 aqui, a gente está querendo dizer que o liquidante, ele também pode ser incluído por uma decisão judicial ou por pessoa nomeada em assembleia, e aí ele vai ser incluído como sujeito ativo nas figuras que foram tipificadas nos incisos anteriores. No inciso 9, o representante da sociedade anônima estrangeira autorizada a funcionar no país que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2 ou dá falsa informação ao governo. Então, aqui, nesse inciso 9, nós temos o bem jurídico tratado sendo patrimônio, não só da empresa, como dos acionistas que estão investindo naquela sociedade por ações. E também, além disso, né, as informações prestadas ao governo, para que elas sejam verdadeiras conforme os documentos contábeis. E por fim, do artigo 177, tem o parágrafo 2º, que ele fala que incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para o trem, negocia o voto nas deliberações da Assembleia Geral. Esse parágrafo 2º, ele está aqui com o objetivo de vetar a imoralidade dos acionistas, porque aqui fala, né, que ele está vendendo o seu voto a fim de obter vantagem. Então, é, esse parágrafo 2º, ele se consuma não apenas com o resultado. Então, independente do resultado, apenas com a negociação, ele já está sendo consumado. Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o professor esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu vou dar continuidade no assunto com o artigo 179 do Código Penal, que vai tratar sobre a fraude e a execução, que é através de alienar, desviar, destruir ou danificando bens ou até mesmo simulando dívidas. Então, do que se trata esse artigo? Basicamente, esse artigo ele traz um caso de processo civil junto ao processo penal. Então, primeiramente, para que exista esse artigo, para que esse artigo seja colocado em prática, é necessário que esteja havendo, no momento, um processo de execução de dívida no âmbito civil. Então, ali tem que ter tido um processo completo, tem que ter tido uma sentença transitada julgada, e agora tem que estar tendo um processo de execução, uma ação de execução de dívida. E aí, o que vai acontecer? Justamente vai tratar sobre aquela pessoa que frauda essa execução, que aí ela vai fazer de tudo para que não sobre capital nenhum ou bem nenhum no nome dela, para que ela fique insolvente e não consiga, de certa forma, arcar com suas dívidas na execução civil.
E aí nós vemos que a pena ela é detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Não é uma pena muito grave, e na maioria das vezes se resolve através de multa. E o parágrafo único ele fala que somente se procede mediante queixa. Então, a ação penal privada, geralmente para pessoas físicas. No momento quando é contra a fazenda pública, por exemplo, diferencia-se um pouco, que eu vou explicar um pouco depois sobre isso e como funciona. É, Nós vemos também aqui a classificação jurídica. Então, o bem jurídico que será titulado, tutelado, é o patrimônio do credor. O sujeito ativo, aquele que vai cometer o crime, ele deve ser o devedor de ação condenatória ou executória, e de alguma forma oculta bem, simula venda fictícia e etc. Então, ele tem que ser um devedor e ele deve, de alguma forma, fazer com que ocorra uma fraude perante aquela execução de dívida que está ocorrendo no âmbito do processo civil. E, por via de regra, em sua maioria, tem-se um terceiro na prática do crime. Então, por exemplo, esse crime admite um concurso de pessoas. E aí ele vai ter aquele coautor que será responsável por praticar praticamente o mesmo crime em questão, que um vai depender da ajuda do outro. Então, aí vai ter o concurso de pessoas. O sujeito passivo é aquele que vai sofrer, é a vítima, é o credor que executa a dívida ou tem seu processo deferido na ação condenatória. Então, basicamente, é aquela pessoa que está prestes a receber essa dívida, já entrou com a ação executória e está sofrendo esse impasse perante justamente a fraude que está ocorrendo e está sendo parte desse processo. A consumação é um crime de resultado, então ele se consuma no momento da prática da fraude perante a execução da dívida, transformando o devedor em insolvente. Então, basicamente, para que ocorra a consumação desse crime, é necessário que essa fraude ocorrida, praticada pelo condenado, tire todo o dinheiro dele a ponto que ele não consiga arcar de forma nenhuma com essa dívida. Então, que essa dívida não consiga ser executada. Ele tem que ser um pleno insolvente. E também, esse crime também ele admite tentativa. De uma forma que, em casos que o devedor não conseguiu fraudar a execução por motivos alheios à sua vontade. Então, mesmo que ele tenha tentado, e mesmo assim ele tentando, ele não conseguiu ficar totalmente insolvente por motivos alheios à sua vontade. E aí eu vou tratar agora brevemente sobre a diferença da ação penal na prática perante órgão público, que é a fazenda pública, no âmbito monetário do Estado, ou pessoa privada. Na pessoa privada, a gente viu que é tratado mediante queixa, então é uma ação penal privada, e no órgão público se torna uma ação penal pública. E na prática, como o crime funciona? Então, nós temos que aí vai tratar sobre alienar bens, fingir dívidas, por exemplo. Tudo isso vai corroborar para que essa pessoa fique insolvente e, de alguma forma, ela faça manobras capitais, manobras monetárias, para que esse dinheiro suma da mão dela ou suma da conta dela. Então, aí ela vai contar com a ajuda de parentes, vai contar com a ajuda de amigos, e aí vai ocorrer um concurso de pessoas que, de uma forma ou de outra, vai ser praticada uma fraude que vai dificultar ou impossibilitar que essa outra pessoa que esteja executando a dívida receba de forma devida, certo? E aqui eu finalizo minha parte e darei continuidade ao trabalho com outro participante. Bom, dando continuidade ao assunto do nosso grupo, vamos falar agora sobre o crime de violação de direito autoral. Bom, primeiramente, no que é que ele consiste? O crime de violação de direito autoral, ele trata-se de uma norma penal em branco, no sentido amplo. Então, consiste no fato do agente, ele basicamente violar direitos do autor e os que lhe são conexos. Para César Roberto Bittencourt, ele define direito autoral como consiste nos benefícios, vantagens, prerrogativas e direitos patrimoniais, morais e econômicos provenientes de criação artística, científica, literária e profissionais de seu criador, inventor ou autor. Bom, para entender melhor essa definição, é importante a gente saber quem seria esse autor, né? O autor, basicamente, ele é a pessoa física que é criadora da obra, seja ela literária, artística ou científica. E é a ele que pertencem os direitos morais e patrimoniais sobre aquela obra que ele criou.
cabendo a ele o direito exclusivo de utilizar, de fruir e de dispor sobre aquela obra. Lembrando que, mesmo cabendo a ele todos os direitos, esses direitos eles podem ser tanto total quanto parcialmente transferidos a terceiros, tanto por ele quanto por seus sucessores. Quanto à sua classificação doutrinária. Bom, primeiramente, trata-se de um crime comum quanto ao seu sujeito ativo, que é aquele que ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de um crime próprio quanto ao sujeito passivo, né, que somente pode ser o autor da obra literária, artística ou científica, bem como seus herdeiros, seus sucessores e qualquer outra pessoa que seja titular do direito conexo do autor. Plurissubsistente, que é quando costuma se realizar por meio de vários atos. Comissivo, que é aquele que decorre de uma atividade positiva, né, do agente de violar. E, excepcionalmente, ele pode ser considerado comissivo por omissão, que é quando o resultado ele deveria ser impedido pelos agentes garantidores. É um crime de forma livre, porque ele pode ser cometido por qualquer meio de execução. Ele é formal, porque ele se consuma sem a produção do resultado naturalístico, embora ele possa ocorrer, né? É um crime instantâneo, porque a consumação não vai se prolongando no tempo. Ele é monossubjetivo, porque ele pode ser praticado por um único agente. E, por fim, ele é simples, porque ele atinge um único bem jurídico, que seria a propriedade imaterial da vítima. Além disso, né, dando continuidade aqui, tem o parágrafo primeiro, né, que é da violação do direito do autor ou conexos, que agora é com o intuito de lucro. O parágrafo primeiro ele diz que se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com o intuito de lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma sem autorização expressa do autor, do artista, do intérprete ou do executante, do produtor, conforme o caso ou de quem se apresente. Nesse caso, a pena vai ser de reclusão de 2 a 4 anos e, além disso, multa. Então, pessoal, agora eu vou continuar a análise do artigo 184. E, primeiramente, eu acho que vale mencionar que a Lei 10.695 de 2003 trouxe alterações também nos parágrafos 2º e 3º do artigo 184, que é o que a gente está dando uma olhadinha agora. Nesses dois parágrafos, a gente encontra mais duas figuras qualificadas do crime de violação de direito autoral. O segundo parágrafo vai nos indicar que incorre na mesma penalidade prevista no parágrafo 1º, todo aquele que, com o intuito de obtenção de vantagem financeira, seja ela direta ou indireta, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor do fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os representa. Em outras palavras, estaria em curso na pena mencionada todo aquele que, visando beneficiar-se de alguma forma, tendo relação direta ou, que seria indireta, né, disfarçada, dissimulada, com a intervenção de um terceiro, praticar entrega, alienação, põe à vista para venda, loca, importa, compra, esconde, possui guardado, versão original ou copiada de obra intelectual ou fonograma que foi reproduzido com violação do direito do autor, do artista intérprete ou executante do direito, ou do produtor do fonograma, bem como todo aquele que cede o uso e gozo mediante pagamento de versão original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem uma autorização expressa, não sendo válida a autorização tácita, dos devidos titulares dos direitos ou daqueles que os representam. É importante mencionar também que todas as modalidades previstas no artigo 184 admitem a tentativa, havendo exceção apenas para duas condutas que estão previstas no
Parágrafo 2º do artigo 184, que é esse que a gente deu uma lida agora, que seriam as condutas de expor à venda e possuir em depósito, porque elas são unissubsistentes, e então não podem ser fracionadas, não tem o fracionamento, que configura um crime formal. E o terceiro parágrafo, ele vai prever o seguinte: se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formular a demanda com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor do fonograma ou de quem os represente, com a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. A hipótese apresentada no parágrafo 3º é de quando a violação do direito autoral ou conexo se der mediante o oferecimento ao público, também com a intenção de obtenção de lucro e sem autorização expressa dos detentores dos direitos, por meio de cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar uma escolha de obra ou produção para recebê-las em tempo e local determinado por quem formular a demanda. Já o parágrafo 4º, ele vai trazer as exceções ao direito do autor, que foi um parágrafo acrescentado pela Lei 10.695 de 2003. No parágrafo 4º diz o seguinte: o disposto nos artigos 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou dos que lhes são conexos, em conformidade com o previsto na Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Então, assim, se eu tiver um exemplar na minha casa, uma cópia na minha casa, e eu só tiver ela lá guardada, não tiver intenção de oferecer para ninguém, de obter lucro com isso, então vai estar dentro das exceções ao direito do autor. Bem como o que está previsto nos artigos 46 a 48 da Lei 9.610 de 98, que vão prever as limitações aos direitos autorais. Com relação à reprodução de obras literárias, artísticas, científicas, em diários ou periódicos. Tem várias hipóteses que vão ser abordadas nesses artigos de 46 a 48, que vão trazer essas limitações ao direito do autor, certo? Aqui a gente trouxe as nossas referências que a gente utilizou na produção de conteúdo, e fica aí o nosso agradecimento pela atenção.